sou a Luana Jolie, eu tô aqui com o Gilson Fukushima e ele vai dar uma entrevista para nós, né, conversando um pouco da carreira solo dele, como compositor, como arranjador, né, regente, enfim. E também conversar um pouquinho sobre a Denorex 80, que é essa banda tão querida, né, de nós aqui de Curitiba, que a gente adora. É isso aí, assistam. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente, né, e siga a gente no Instagram, curta a nossa página do Facebook. Um beijão a todos, até lá. Rebobina! Uhul! Como você iniciou a sua carreira na música como compositor, regente, né, arranjador, produtor musical e músico, né, de uma maneira geral? Olha, eu sou músico desde a década de 90. Comecei a tocar quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. E me apaixonei, assim, já em seguida fui fazer faculdade de música, fiz Belas Artes. Comecei a Universidade Federal, na época tinha um curso de educação artística e tal, mas depois eu fui para Belas Artes fazer bacharelado em composição e regência. E desde essa época eu já comecei a trabalhar com teatro, enfim, com bandas, eu tinha bandas e tal, e comecei a trabalhar com teatro, assim, que foi minha primeira experiência como arranjador, como compositor. E isso foi em 1997, a primeira peça que eu fiz. Então já fazem aí mais de 25 anos que eu trabalho com isso, né? Com teatro, faço algumas trilhas para cinema também, trabalho com publicidade. E é isso, eu sou direção musical, né? Especialmente direção musical para teatro, faço para musicais, para peças de teatro, enfim. A gente vai fazendo um pouco de tudo, né? Ah, que legal. E como começou, né, a Denorex 80 e faz quanto tempo, né, que ela existe e a origem do nome dela? Denorex 80 começou assim, era um bando de maluco. A gente tinha uma banda, eu, o Zé Loureiro, que era o nosso primeiro baterista, e o Alexandre Nero, a gente tinha uma banda chamada Grupo Fato. E o Zé e o Alexandre sempre falavam, eles gostavam muito, né, dos anos 80, isso era em 2003, assim, 2002, 2003, final de 2002. Vamos fazer uma banda dos anos 80, tocando nos 80, porque na época a moda era nos 70, então tinha várias bandas que tocavam nos 70, e eles queriam fazer uma banda de anos 80, que já estava começando a virar retrô ali, né, naquela época, assim. E aí eles me falaram comigo, vamos fazer uma banda, vamos fazer uma banda. Aí pintou a oportunidade, a gente começou a espalhar que a gente queria montar essa banda, e aí pintou a oportunidade de fazer um show no prêmio Poti Lazarotto, se chamava, que era um prêmio que o Café do Teatro fazia para distribuir premiação para o teatro, assim, né, para a classe artística do teatro. E aí o Maurício Vogue, que era amigo do Alexandre, ficou sabendo, eu também quero fazer parte, não sei o que. A Jana também, que era, mas precisamos de uma cantora, tal. A Jana veio tocar com a gente. Aí eu chamei os músicos na época, que era o Jorge Falcon, baixista, que é o nosso querido baixista argentino, que infelizmente voltou para lá, e o Sérgio Justin, que é nosso tecladista até hoje. E aí a gente juntou essa galera. Aí a gente começou a ensaiar, e no primeiro ensaio, a Jana ficou meio sem voz, assim, ficou meio rouca. Ela falou que era muita música para cantar, e aí a gente resolveu chamar mais um cantor ainda. Não bastando, chamamos a Rosana Staves, e a banda ficou com 8 pessoas. Começou, o Denorex originalmente tem 8 integrantes, né? E essa foi a formação clássica, né? Durante 7 anos praticamente foi essa formação. Em 2010 o Alexandre foi o primeiro a sair, né? Mas, enfim, ele já foi pra Globo e tal, já foi morar no Rio, então ele acabou saindo. Sim. E o nome Denorex, na verdade, quem deu fui eu. Porque um dia a gente estava pensando no nome dessa banda, como ia ser o nome dessa banda, e a gente, antes desse show, né, antes desse primeiro show, e eu estava tomando banho em casa, assim, eu falei, putz, uma coisa dos anos 80, eu lembrei do shampoo Denorex, porque eu estava tomando banho, assim, poxa, falando de shampoo Denorex, acho que pode ser engraçado. Aí eu falei no ensaio, tudo legal, daí eu acho que o Zé que falou, então, mas tem que fazer uma referência, porque não pode ficar só Denorex, né, a banda, porque a ideia era brincar com, o Denorex era o shampoo que parece, mas não é, né, parece remédio, mas não é. Então a ideia
era brincar com isso. Denorex 80, ficou Denorex 80, acrescentamos 80, a banda que parece mais ou menos. E aí houve uma curiosidade, porque a gente fez esse primeiro show e foi uma loucura, assim, era uma festa para classe artística assim, de Curitiba, né? Ah, sim. E as pessoas enlouqueceram nesse show, assim, elas piraram mesmo, assim. E aí a gente, foi tão legal que a banda era para fazer só esse show, era para ser uma banda de um show só. Aí a gente falou, putz, foi super legal, né? Vamos fazer mais um show, vamos produzir um show a gente. Na época a gente foi fazer o segundo show na antiga Sociedade Portuguesa, que era um lugar que fazia shows e tal. E a gente fez o segundo show assim, cabia o quê? Umas 450 pessoas no lugar, 500 pessoas. E ficou mais 500 pessoas para fora, assim, a fila dobrava o quarteirão, assim. Então tipo, foi um sucesso imediato, assim, uma coisa que a gente jamais imaginava. A gente viu que deu um burburinho e tal, mas foi uma loucura, assim. Então, a partir dali, a banda foi cada vez aumentando o público e foi muito legal, foi uma experiência incrível, assim. Nossa, muito legal. Quais as principais, né, influências musicais da banda em relação aos anos 80 que vocês de tudo, né? A gente gosta de tudo. A gente gosta desde o do que é legal e do que não, as pessoas não acham que são tão legais. É o lado B, assim. Então, por exemplo, a gente toca na banda Dominó, a gente toca Polegar, Sim. que eram essas boy bands, né? Mas é muito legal, na verdade. Eram bandas bem produzidas e as músicas são divertidas. Então a gente gosta de tudo um pouco mesmo. Rock nacional, Paralamas, Titãs, que são bandas consagradas, né? E tem esse lado B também, então a gente toca um pouco de tudo. Eu vi que tem até do Rock in Rio, que tem... Rock in Rio, então. Rock in Rio abertura, né? É a música de abertura do show até hoje. A gente faz essa música sempre abre nossos shows, nos acompanha desde o início. Até assim. do Festival de Curitiba, não teve? Acho que Sim, o ano passado a gente fez a abertura do festival, exato. Muito legal. E os momentos assim marcantes que você teve até hoje com a Denorex, que você recorda assim? Olha, teve vários momentos. A gente fez vários shows com convidados, né? A gente depois, a partir de 2004, assim, a banda começou em 2003. A partir de 2004 a gente começou a trazer convidados famosos, assim, para os nossos shows, né? Então, acho que o primeiro foi Léo Jaime, depois veio Evandro Mesquita, veio Rosana, enfim, o Afonso do Dominó, quem mais? Biafra, Supla, a Gretchen, quem mais? Nossa, foram vários, o Paulo Ricardo, do RPM, o Paulo Miklos, do Titãs, enfim, a gente trouxe vários convidados. E, cara, todos eles foram muito especiais pra gente, assim, sabe? Nessa época a gente colocava 3.000, 4.000 pessoas dentro do antigo Master Hall, né? Que hoje... é a Live, né? Hoje ela se chama Live, exatamente. Que é um lugar imenso que tem essa capacidade, né? Sim. Então a gente sempre lotava aquele lugar, assim. Foram shows incríveis que a gente fez lá. Fizemos também, antigamente tinha o Jockey, o antigo Jockey, né? Que era aquele corredorzão, assim, embaixo da arquibancada também. Então lá a gente fez alguns shows também. Eram os maiores espaços de shows em Curitiba, né? Eu não sei hoje se tem algum lugar maior. Agora o Jockey até eles estão fazendo novamente. Estão fazendo novamente. Shows, exatamente. Voltou ali, né? Também. Exatamente. Eu vi no YouTube, aparece, acho que do show de vocês em comemoração da banda e do Disque Ingressos, né, que teve com a Gretchen junto. Isso, esse foi os 15 anos, eu acho, isso, né? Exatamente. E do Disque Ingressos também estava comemorando aniversário junto. Exato. E em relação assim, às festas flashback, como que você vê essa procura do público, não só das festas, mas a gente percebe agora em relação a séries, filme, moda, né, remake de novela, essas coisas assim, shows, né, que até estão vindo para Curitiba, que são clássicos. Como que você vê esse boom assim saudosista do pessoal procurando? Então, na verdade, isso sempre existiu, né? Quando eu era criança, nos anos 80, assim, a moda era os anos 50 e 60, né? Então, assim, aquela coisa de andar de Cadillac, então, assim, sempre teve. A gente sempre... porque essa geração, a geração da minha idade, eu tenho 46 anos, o pessoal de 40, 50 anos,
eles sempre vão lembrar da juventude. Então, assim, eu vivi os anos 80 e os anos 90, assim, de minha juventude, né? Então, assim, para mim é um período muito marcante, assim. Então, eu fico saudoso dessa época. E, naturalmente, então, as pessoas, elas ficam saudosas e elas consomem esses produtos. Né? Então eu acho que hoje a gente fala bastante, mas assim, esse boom sempre aconteceu, só que eram de outros períodos, né? Hoje a gente fala, agora a moda é os anos 90, né? Porque os mais jovens, o pessoal de 30 e pouco, viveu essa época, né, dos anos 90. Sim. E assim por diante, daqui 10 anos vai ser os anos 2000, entendeu? E assim, a coisa vai, é natural, assim, porque essa faixa etária de 30, 50, 60 é uma faixa etária que consome muita arte ainda, muita música, então assim, é natural que eles vão buscar lá no passado, enfim, referências da memória, assim, enfim, da memória emotiva, inclusive, né? Sim. Então, eu acho que é super legal, eu acho super legal essa onda de remakes e enfim, de tudo, né? Da série do Stranger Things, exato. Eu assisti inteirinho com a minha filha esses tempos, Tem remete a várias coisas, né, de anos 80. Exato, também. Tem as músicas, né? Tem uma música que é da Kate Bush, que é a mais famosa, assim, do seriado. E que, nossa, remete muito à minha infância quase, né? Nessa época eu era criancinha mesmo. É verdade. Bacana. Deixa eu ver. Em relação ao repertório, né, do Denorex 80, como que vocês escolhem? Você mencionou que é um pouco de tudo, né, do lado A, do lado B, né? Exato. Olha, a gente escolhe pelo nosso gosto, né? Porque todos, assim, hoje não, hoje a gente tem integrantes mais novos na banda, né? Mas assim, quando essa formação original, todos eram dos anos 80, todos viveram os anos 80. Então, cada um vai dando a sua opinião. Putz, eu gostava dessa, eu gostava daquela. Puxa, vamos pegar essa aqui foi super sucesso. Então, a escolha, assim, era natural, assim, era pelos nossos gostos mesmo, assim. A gente sentava e um ia dando opinião, tal, que a maioria achava melhor e entrando no repertório, né? Vezes de novela, né? De filme. Isso, muita música de novela. E acontecia também às vezes a gente testava, uma música que era super legal, a gente testava no show e não era tão legal. E outras que às vezes você falava, essa aqui nem é tão legal, mas chegava no show, o pessoal ficava louco. Empolgado. Exato. Então, assim, tem também a resposta do público, né? Isso é super importante pro artista na hora de montar o repertório pro show e tal. Então tem que levar em consideração o feedback das pessoas, exato. Que legal. Deixa eu ver. Você já realizou, né, vários arranjos musicais, e qual foi o que mais te marcou e como que é ver o arranjo pronto já na peça, né, de teatro, assim, como que é pra você? Qual que mais me marcou? Puxa vida. Tem um dos arranjos que eu mais gosto, que eu já fiz, é um arranjo da música Saci, do Ginga, que eu escrevi para a Orquestra de Sopros, a Orquestra Brasa de Sopros de Curitiba aqui. E quem cantou foi a Isabel Padovani, que é uma super cantora lá de São Paulo, premiadíssima, assim, uma querida, canta maravilhosamente bem. E ela colocou no disco dela. Foi gravado ao vivo na Capela Santa Maria, aqui em Curitiba, que é uma sala de concertos excepcional, assim. E ela colocou, é um dos arranjos que eu mais gosto, assim, que eu tenho orgulho, assim, de ter feito, né? Eu já compus muita música, porque teatro a gente faz muita música, né? Às vezes, dependendo da peça, tem 20, 30 minutos, 40 minutos de música inédita, né? Tem que compor. Então, mas em relação ao arranjo, eu acho que esse é um dos arranjos que eu mais gosto, assim, sabe? Que eu tenho mais orgulho. Já fiz muitos arranjos também, dois discos do Alexandre Nero, que é o Vendo Amor e o Revendo Amor, que é um DVD. Também eu fiz todos os arranjos e é um trabalho que eu tenho muito carinho também, que eu gosto muito, assim, e está disponível nas plataformas para quem quiser ouvir. Legal. E depois de ver pronto deve ser emocionante, né? Que ver todo aquele trabalho. Sim, é muito finalizado, né? A gente, eu gosto. Sim. Deixa eu ver. Falando, né, no Alexandre Nero também, como que é a relação de amizade de vocês, parceria profissional, né, que ele saiu do Denorex, mas a parceria em si continua, né, a amizade. Sim, nossa, o Alexandre é demais, né, cara,
monstro de artista, assim, é um grande artista mesmo, assim. Não só como ator, porque as pessoas hoje conhecem o trabalho de ator dele. Não só como ator, mas ele é um excelente cantor. Ele é um cantor, assim, nossa, pra mim é um dos melhores que eu já trabalhei na minha vida de verdade, assim. Então, além disso, a gente é amigo há muito tempo, assim. Antes do Denorex, a gente já fazia trilha, ele fazia muita trilha comigo, né? A gente fazia juntas as trilhas. Ele, na verdade, que até abriu algumas portas para mim no teatro, assim, em Curitiba, porque ele já fazia peças, atuando e tal. Então ele foi abrindo caminho, assim, pra gente, pra nós dois na época. E eu herdei esse espaço dele aí. Mas, então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Alexandre. Ele é meu irmão, a gente se fala quase toda semana, assim. Então, enfim, não tem nem o que dizer, né? É amigo, assim, amigo mesmo, assim. Então, ele é um cara excepcional, um cara fantástico, assim. Um grande coração e um baita artista, assim. Um dos maiores que eu já trabalhei na vida, assim, sem dúvida, né? Legal. Esse carinho que eu tenho com ele também a banda toda tem, sim, né? Assim, porque todo mundo tem essa amizade, tem uma amizade com ele, assim. Alguns mais, outros menos, mas assim, todo mundo tem uma amizade com ele. E ele sempre faz questão de a gente estar junto, enfim, a gente se encontrou agora no Rio faz algumas semanas aí, um mês atrás mais ou menos. Coincidiu de estar eu e a Rosana num espetáculo, eu, a Rosana e o Serginho fazendo um espetáculo lá, e o Maurício estava lá passeando também, e aí fizemos um encontro lá na casa do Alexandre, foi uma delícia. Eu acho que tem no Instagram de vocês. Eu acho que sim, a gente postou. Quem quiser ver já tá lá, né? Exato. E até eu tava vendo no YouTube, tem uma vez que vocês foram no Faustão, teve uma homenagem, né? Isso, teve aquele quadro... Arquivo Confidencial. Arquivo Confidencial, que tinha exato. Na época, né? Exato. Bem bacana. E a gente foi convidado para fazer parte do Arquivo Confidencial, porque o Denorex foi uma das bandas, assim, foi um dos trabalhos que mais marcaram a carreira do Alexandre também, antes, pré-televisão, né? Pré-Globo, assim. Então, sem dúvida, foi super legal, foi demais estar lá. A gente se encontrou e inclusive a gente reuniu a formação original para tocar lá com ele, que legal. Porque não era aquela formação, algumas pessoas já tinham saído, né? E a gente reuniu todo mundo assim e foi demais, assim, cara, foi demais você ver o Alexandre. Imagina. Ali ele ficou super sem graça, porque pega a pessoa de surpresa, né? Mas no final foi super legal. O Sidney Magal cantou com a gente também, fez nesse dia. Porque o Magal, eu não falei do Magal, o Magal fez um show com a gente aqui em Curitiba que foi assim um estrondo, foi o nosso maior sucesso, na verdade. Aqui em Curitiba foi o show com o Magal, assim, foi maravilhoso. E ele acabou ficando nosso amigo, então ele foi junto com a gente, foi muito legal, foi muito bacana. Que legal. Tem bastante história, né, pra contar. Tem bastante história pra contar. E assim como o nosso canal, né, se chama Rebobina, anos 80 e 90, o que você gostaria de rebobinar daquela época? Alguma música, filme? Que você mais Eu vou rebobinar um disco chamado Cabeça Dinossauro, dos Titãs, que pra mim é uma obra-prima e eu acho que todo mundo tem que ouvir. Depois a gente põe um trechinho daí. Maravilhoso. E como que é assim a parceria de vocês para tocar bares, em casas noturnas? E como vocês lidam, né, com o público? Não só você, né, também na sua carreira particular, né, fora do Denorex. Como que foi na época da pandemia, né? Vocês tiveram que se reinventar, porque foi um período, né, sem o público, né? Exato. Olha, hoje em dia a gente tem feito muito show de empresa, mais show fechado. A gente acabou indo mais para esse meio corporativo, assim. Até porque como cada um tem uma carreira, uma outra carreira consolidada, ficou mais difícil a gente conseguir ter aquela mesma energia que a gente tinha lá no começo com o Denorex, assim. Porque vai tempo, né? Então, assim, a gente adora o Denorex, a gente mantém, a gente faz bastante show ainda, mas a gente não tem mais aquela energia de produzir os nossos shows, de trazer convidados. Então a gente cada vez menos tem feito isso. A gente faz ainda de vez em quando, mas com menos frequência. Então a gente está mais de fazer shows corporativos, né? Que é um mercado muito, muito grande também. E a gente faz bastante shows. Em relação... O que você perguntou? Desculpa.
Isso, nessa parte, né, dos bares e casas noturnas, você falou que vocês estão mais nesse meio corporativo. Em relação à pandemia, como que foi em relação à pandemia, vocês? desculpa, isso. Bom, a pandemia, para todos os artistas, tirando quem é empregado, quem tem um emprego fixo, assim, a pandemia foi terrível, né? Porque o meio cultural foi o primeiro, né, atingido. Foi o primeiro que parou e o último a voltar, exatamente. Foi o primeiro que parou e o último a voltar. Voltou de verdade ano passado, assim. Sim. Né? Então, no segundo semestre, assim, que a coisa deu um boom, assim, voltou. Os shows, tudo. Shows, peças de teatro. O primeiro semestre também já estava começando, mas assim, que voltou com tudo foi no segundo semestre. Então, assim, a pandemia foi terrível. Todo mundo teve que se reinventar, assim, no ponto de vista. A gente fez, ainda teve algumas coisas de lei que a gente conseguiu fazer, enfim, que a gente podia produzir audiovisual, né? Porque alguns projetos, por exemplo, de teatro que se tinha, tiveram tudo que migrar para audiovisual. Então, a gente teve alguns trabalhos, assim, não ficou zerado, mas assim, minha produtora trabalhou assim com 20%, 30% do que a gente trabalhava, do nosso fluxo normal, né? Então assim, foi difícil, eu acho que eu falo até que pra mim ainda foi menos pior, porque teve gente que assim, não digo passou fome, assim, mas passou necessidade mesmo, assim, sabe? Teve muita gente que a gente fazia vaquinhas, todo mundo fazia, porque assim, tem gente que não tem família, que não tem ajuda, né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma família que me dá apoio, tudo, né? Eu e minha esposa, mas tem gente que não tem esse privilégio, sozinho, né? Então, exato. Trabalhar vendendo outra coisa, até voltar ao normal, né? Tudo. Então, assim, é difícil, viu? Foi difícil mesmo, mas eu acho que também a pandemia nos ensinou muita coisa, assim, sabe? Do que a gente quer e do que a gente não quer. Sim, a dar mais valor também, né? Exato, a gente aprendeu a dar valor a algumas coisas e aprendeu, assim, que a gente tem que se planejar, né? A gente tem que estar sempre preparado para as tempestades, assim. Porque a gente, quando tá na bonança, a gente às vezes não dá valor, né? Não percebe que se a gente não se cuida, a coisa pode de repente virar. E foi o que aconteceu, né? A pandemia assim foi um rompimento, né? De repente, de um dia para o outro, fecha tudo mundo fica dentro de casa. Não dá para sair. Não dá para sair, não dá para fazer nada. Exato. Então, assim, foi um baita aprendizado na vida, eu acho. Para todo mundo. Quem não aprendeu nada na pandemia tem algum problema. Pois é verdade. Quem não aprendeu nada tem algum problema, não é possível. Mas agora a gente vê voltando os shows, o pessoal, né, indo em peso, tudo. Estavam com saudades, né, dos shows que era de 2020 e que agora que está sendo. Teve agora o Coldplay, né? Exato. 2 dias cheios. Mas não é só os shows não, viu? As peças de teatro estão todas bombando. Sim, agora o festival, né, que vai começar semana também, que vem. Exato. O ano passado já bombou, assim. E todas as peças que eu tenho feito, todas estão com casa cheia, assim. Tá incrível. Que bom, tá né? Incrivelmente bom, assim. Porque as pessoas estão sedentas, né? Sim, elas ficaram praticamente 3 anos sem nada, assim. Então, as pessoas estão sedentas. Isso é muito legal. Até eu tenho ido mais ao teatro do que eu costumava ir. Toda semana eu vou assistir alguma coisa. Porque eu senti falta disso na pandemia, sabe? E a cultura, ela nos salvou, assim, na pandemia também, porque você escutava uma música, você via algum filme, alguma coisa na televisão e, né, te dava mais ânimo no meio de todas as coisas ruins ali, né? Exato. Assim. Teve muita gente que maratonou a Netflix inteira, assim, né? É verdade. Porque não tinha que fazer, né? Tinha que ficar em casa. Sim. Mas assim, eu acho que tem uma questão da presença do artista, do teatro, dos shows, que não substitui, né? Se você está no teatro, você vê, é outra coisa. Sim. Eu sou um artista do ao vivo, assim, eu acho que eu gosto de ver ao vivo. Sim, não tem preço. Não, o cinema é maravilhoso, né? Não estou desmerecendo nenhuma outra arte, assim. O cinema, a música gravada é legal, é super legal. Eu sou um baita consumidor de cinema e de séries, enfim, de música. Mas nada como estar num show, como estar num teatro, enfim, nada, eu acho que nada substitui, não, aquele momento. Exatamente. Tanto para o artista como para quem está assistindo, Para quem está assistindo, né? Exato. Soy
Todos numa direção, uma só voz, uma canção, todos num só coração, um só estrela.